Vamos trazer para cá, então, Isabel Mega, que vai me ajudar a interpretar aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Isabel, bem-vinda de volta. Decisão esta esperada, mas também bastante importante, né? Falta agora o voto da ministra Carmen Lúcia. E diferente do ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin não colocou o voto dele por escrito no sistema virtual do plenário do Supremo Tribunal Federal, do plenário da primeira turma, né? Então, a gente não tem como saber por qual linha de argumentação o ministro Cristiano Zanin adotou para tomar essa decisão de seguir o entendimento do relator. O ministro Flávio Dino depositou um voto de 12 páginas em que ele faz várias críticas contundentes, inclusive faz menção a essa questão de fuga de parlamentares para outros países. E o ministro Alexandre de Moraes, num voto de 14 páginas que ele depositou, 14 páginas, o ponto mais relevante para mim é quando ele coloca expressamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico, porque já é um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes que vem depois de toda a tese que foi construída pela defesa em relação à interação de medicamentos e como isso poderia ter produzido esse surto no ex-presidente Jair Bolsonaro, a ponto de causar alucinações, dele ter a impressão de ter uma escuta dentro da tornozeleira eletrônica e, com isso, a justificativa que eles apresentam, ele teria tentado fazer com um trabalho ali da solda, uma ferra de solda, em relação à tornozeleira eletrônica e teria violado, portanto, a tornozeleira eletrônica. Então, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes nesse voto, nesse julgamento em questão, que ainda não foi finalizado, mas sim a maioria já dá esse referendo, já vem nesse sentido de já trazer uma impressão, portanto, em relação àquilo que a defesa vem colocado, ainda de que uma maneira muito sutil, a forma como o ministro Alexandre de Moraes se refere e que fica nas entrelinhas aqui dessa avaliação que a gente traz. Agora, é esperado, portanto, o voto da ministra Carmen Lúcia, ela tem até às 8 horas da noite para depositar o voto dela e não é surpresa, né, Clarice? É muito na linha do que você vinha falando para a gente, porque são ministros que vêm votando de uma maneira muito unida, principalmente quando a gente acompanhou todo o processo da ação penal do golpe e que foi julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que a gente teve apenas um voto divergente, que foi o voto do ministro Luiz Fux, que não faz mais parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foi lá para a segunda turma. Tanto é que a gente estava falando do Messias aqui, antes desse Breaking News, é o Messias que, caso passe pelo Senado, vai integrar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, já era esperado e o posicionamento da ministra Carmen Lúcia muito provavelmente vai vir nessa linha, mas mesmo que fosse eventualmente contrário, não teria capacidade de mudar, porque já há uma maioria formada, já era esperada uma unidade da primeira turma nesse momento de referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É importante porque você despersonaliza, de deixar somente com o ministro Alexandre de Moraes essa decisão da primeira turma de validar a prisão preventiva e você traz também um endosso dos outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mostrando que eles pensam o mesmo que Moraes, mesmo com tudo que foi conhecido, com os argumentos da defesa, com as teses que são levantadas, a gente tem outros 2 ministros enfatizando que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é juridicamente correta. Então, é isso que dá para a gente tirar desse placar de maioria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, ele tem esse costume de, mesmo sem a necessidade, a obrigação de colocar o voto dele, ele costuma fazer isso nos plenários virtuais de várias ocasiões que a gente já tem acompanhado. Ele gosta de deixar esse voto
por escrito e chamou muita atenção a crítica que ele faz em relação justamente a esse contexto que você mencionava, da fuga dos parlamentares. Ele tem vários pontos em negrito da decisão dele, do voto dele, e um deles me chamou a atenção que ele fala o seguinte: as fugas citadas mostram uma profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso. Aqui está muito claro que ele está falando da situação, por exemplo, de Alexandre Ramagem, que neste momento está nos Estados Unidos, e a gente aguarda o que vai ser tomado de providência em relação à prisão dele, que já há pedido nesse sentido também. Então, a gente tem, na verdade, uma validação aqui da turma sobre aquilo que foi decidido monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que ainda vem pela frente, né, Clarissa? Porque a prisão preventiva, é sempre bom a gente nortear, não acontece como resultado da condenação de 27 anos. Então, a gente ainda tem a necessidade de trânsito em julgado, encerramento dos recursos sobre a ação penal, e aí você ter a execução de pena dos 27 anos de prisão, e com dúvidas ainda sobre qual vai ser o caminho adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, até mesmo sobre a localização, onde o Bolsonaro vai cumprir essa pena de 27 anos de prisão, se eventualmente continua na Superintendência da Polícia Federal, ou se Alexandre de Moraes, se espera muito que seja dele essa decisão, que ele não transfira isso para a vara de execuções penais, ou se ele vai adotar o caminho de transferência para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Então, leia-se Papuda. E outro ponto que a gente também aguarda é que ontem houve um novo pedido de conversão para prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso também está pendente da gente entender qual vai ser a resposta do ministro Alexandre de Moraes, se, diante dessa validação da primeira turma, ele já pode, na sequência, também rejeitar, eventualmente, esse pedido de prisão domiciliar que foi apresentado novamente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. São vários cenários que a gente vai traçando e conversando aqui com advogados também dos outros condenados na trama golpista, Clarissa. Muitos falam também dos prazos, né? A gente está contando o prazo como hoje, no caso de apresentação de embargos de declaração. Mas se eles apostarem em embargos infringentes, esse prazo é até de 15 dias. Então, tem isso também para a gente entender quais vão ser os cenários possíveis diante da situação de Bolsonaro e dos outros condenados.